Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. O texto para nossa meditação neste dia encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 7, dos versos 1 ao 4. Vamos ler. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. Eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, em todos os tempos, Deus tem levantado vidas procurando a redenção, a salvação dos seres humanos. Deus, de fato, é longânimo e assaz benigno, conforme as palavras do salmista. Vamos ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ao lermos o nosso texto de análise neste dia, Apocalipse 7, de 1 a 4, observamos um número de servos do Deus Altíssimo. Na leitura, podemos atestar que são pessoas seladas por Deus para uma missão de extraordinária importância, antes que o juízo final de Deus caia sobre os homens e mulheres que estão vivos na terra. O número 144.000 são apresentados também como servos do Altíssimo, escolhidos entre as 12 tribos de Israel. Isso significa, então, que será literalmente de judeus ou é apenas simbólico? Para quem lê, estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta diversas passagens que utilizam números e figuras de maneira simbólica para transmitir verdades espirituais eternas. Por exemplo, Jesus usava muitas parábolas para transmitir seus ensinos. Não podemos dizer com certeza que os 144.000 representam grupos especiais escolhidos por Deus dentro da comunidade judaica, uma vez que o Israel de hoje, bem como o Israel dos dias de Jesus na terra, apesar de obedecer à Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Salmos e os Profetas, os judeus não aceitavam, não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Chegaram a blasfemar, a ficar furiosos quando alguém tentava pregar Jesus como Messias. Chamam Jesus Cristo de impostor. Assim, queridos, este grupo de 144.000 citado como pertencente às 12 tribos podem ser pessoas israelitas, judeus, que se converterão,
uma vez que muitos rabinos e judeus ortodoxos estão se convertendo mundo afora. Ou pode ser os 144 mil pertencentes a um grupo seleto de fiéis de muitas outras nações. O apóstolo Paulo fala que somos o Israel de Deus. Vamos ler. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Ele está se referindo que somos o Israel espiritual. Observa este outro texto. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Romanos 9,6, entre outras citações no Novo Testamento. Agora vamos ler, queridos, Apocalipse 14, 1, 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Encontramos aqui, queridos, informações importantes sobre a identidade e caráter desses escolhidos. Você deve ter observado que eles estão com um cordeiro sobre o Monte Sião. O cordeiro é Jesus Cristo e o Monte Sião representa o governo e o reino de Deus. Então fica claro que esse grupo tem uma grande e abençoada relação com Deus. Também eles possuem um sinal distintivo, um selo. O selo que lemos em Apocalipse 7 no início, lembram? Este selo representa a proteção e pertencimento. Todos os salvos em Cristo Jesus, nos dias de hoje, também estão na aliança com Cristo, não é mesmo? Então, possuímos este selo maravilhoso. Enquanto o mundo, por ocasião da grande tribulação, receberá o selo, a marca da besta, esses 144 mil receberá o selo de propriedade exclusiva do Senhor. Outra característica marcante desses 144 mil é que eles cantam um cântico novo. Portanto, um cântico que ninguém ainda fez a sua letra ou cantou na terra. É um cântico que vem dos céus. Isto mostra exclusividade, algo que ainda acontecerá. Imagina o quanto deverá ser extraordinário ouvir este louvor. Em um grupo de estudiosos, mas bem menores, há pastores que acreditam que esses 144 mil já existem na terra, estão por aí. Outros, entretanto, acreditam que eles só serão levantados por ocasião da grande tribulação. Vamos ler Mateus 24, 14.
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como haverá salvação por ocasião da grande tribulação? O texto que acabei de ler pode estar também inserido no ministério dos 144 mil, porque a Bíblia diz, só depois disso que haverá o fim. Então, querido, esses 144 mil serão pessoas levantadas para auxiliares na grande tribulação, aqueles que ficaram e não se dobraram ao governo do anticristo. De conformidade com o texto lido, a missão deste grupo será vital para cumprimento cabal da palavra profética de Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O mundo sem a atuação do Espírito Santo na terra, sem a presença de todos os salvos que já foram arrebatados, estará mergulhado na apostasia sobre o governo do anticristo, mas mesmo assim Deus ainda dará mais uma oportunidade à humanidade que ficou para a grande tribulação. O texto que li em Apocalipse 14, 1:5, fala que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. É claro, irmãos, que uma relação no casamento não pode ser considerada uma coisa abominável. Então, essa expressão, não se contaminaram com mulheres, pode ser uma figura de linguagem. Significa pureza espiritual em contraste com a idolatria e o ceticismo religioso que imperará no governo do anticristo. Observe esta fala do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, 144 mil não são necessariamente pessoas que nunca se casaram, mas crentes puros mesmos, que não se entregarão às corrupções do mundo, serão fiéis verdadeiramente à palavra e a Jesus Cristo. Outra característica dos 144 mil é que eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, o que prova uma vida de total entrega e obediência a Cristo. E eu pergunto, o irmão, a irmã, está disposta também a manter-se leal, sempre seguir a Jesus Cristo, mesmo em meio às adversidades? Em Apocalipse 14, 6, lemos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, e língua e povo. Este versículo indica que mesmo em meio à grande tribulação, Deus não deixará de enviar sua mensagem ao mundo. E os 144 mil serão os mensageiros deste evangelho eterno em pleno governo de Satanás na terra. Assim como os 12 discípulos foram enviados primeiramente às ovelhas perdidas de Israel, os 144 mil terão também um chamado especial a proclamar o evangelho da redenção a Israel e a todas as nações. E outra coisa, eles também demonstrarão o poder de Deus operando sinais e maravilhas por este período. Assim como Moisés foi levantado no Egito, uma nação pagã, contra os falsos deuses da terra, com sinais e prodígios, maravilhas, assim esses 144 mil
desafiarão o governo mundial do anticristo. Eles conseguirão este feito, queridos, porque serão protegidos pelo Senhor. Eles possuem o selo, o sinal de Deus. Como aconteceu por ocasião da morte de todos os primogênitos do Egito, mas as casas dos israelitas tinham o selo no umbral das portas e o anjo da morte não passou por ali. Isso é proteção absoluta. O anticristo e seu exército de demônios não poderão impedir os 144 mil até que eles completem a obra que Deus designou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Será uma mensagem de arrependimento para aqueles que conseguiram se esconder e não receber a marca da besta. Se você, crente, quer ficar para a grande tribulação vivendo uma vida de desviado ou vivendo contrário à palavra de Deus, você poderá ser salvo através dos 144 mil. Mas aconselho a acertar sua vida com Cristo e não passar pela grande tribulação. Será um tempo tenebroso, terrível na história da humanidade. Jesus chegou até a dizer, ai das grávidas neste período. É estranho o entendimento de alguns pastores, queridos, que acreditam que os 144 mil já estão na terra. Citam para atestar os seus entendimentos o caso da transfiguração de Jesus diante de 3 discípulos, onde apareceram Moisés representando a lei e Elias representando aqueles que foram arrebatados sem passar pela morte. Então, acredita que os 144 mil poderá representar o que aconteceu com Elias. Então, é bom que entendamos que, se for assim, se eles estão na terra, então o arrebatamento da igreja é iminente, já tem praticamente uma data marcada. Fico com aqueles que acreditam que os 144 mil serão levantados somente durante a grande tribulação. E é bom que se diga que neste período de 7 anos, 3 anos e meio será de aparente paz, onde será facilitado muito o trabalho evangelístico dos 144 mil. Particularmente, eu não quero ver o trabalho desses 144 mil na terra. Quero que se cumpra em mim essa palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E você, qual é o seu desejo, meu irmão, minha irmã? Amém? Vamos orar. Amantíssimo e eterno Pai, honra, louvores a Ti pertencem. Somos adoradores. Queremos ser aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Portanto, queremos ficar com a Tua palavra, viver à luz dela, viver uma vida de santidade e compromisso, já atentos, olhando para os céus, de onde nos virá o socorro, de onde nós veremos o Senhor descendo nas nuvens dos céus com poder e muita glória, como diz a Tua palavra. Deus, ajuda esses crentes que andam fraquejando na fé, vivendo uma vida dividida. Tenha misericórdia deles, Deus. Visita-os com Teu poder e graça, para que haja salvação nesses lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço
a todos vocês, queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente suas vidas e seus lares, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, como os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, como os